apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilha, graça e paz. Graça e paz a vocês aqui na igreja, graça e paz a você agora no Facebook, na internet, no YouTube, em rede mundial. Graça e paz. Eu declaro, pela graça você é salvo, abençoado em Cristo diante de Deus, mais do que vencedor. E eu declaro anjos enviados por Deus para te servir ao vosso favor, como está escrito em Hebreus 1,14. Graça e paz a todos vocês. Olha, hoje eu tenho uma ministração nova, inédita, mas antes desta ministração, eu quero dar uma palavra aqui para o meu amigo, o pastor Léo, lá da Bahia. Abençoado pastor Léo, o Espírito Santo mandou lhe dar esta palavra profética, tá? Pastor Léo, aí na Bahia, MGA na Bahia, essa perseguição que o Senhor está passando, Jesus passou, Paulo passou, eu já passei também e passo às vezes, mas eu não me abalo e nem me abato. E assim como o Senhor também não se abateu e nem se abalou. Mas o Espírito Santo está mandando te dar uma palavra específica para o meu amigo pastor Léo, lá na Bahia, o MGA na Bahia. Atos 18, verso 9 e 10, para o pastor Léo, lá na Bahia. Pastor Léo, Atos 18, 9, disse o Senhor a visão ao Senhor: não temas, mas fala e não te cales. Atos 18, 10, pastor Léo, diz o Senhor: pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. O MGA em Salvador, Bahia, na responsabilidade do representante do Ministério Graça e Apostolado, lá na Bahia, o pastor Léo. Anjos em seu favor, receba esta palavra profética. Não se abata, não recue, não se afaste. Continue firme na graça e no apostolado. As perseguições dos inimigos da cruz de Cristo fazem parte daqueles que são autênticos no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, diz o Senhor a você, meu amigo pastor Léo na Bahia, Atos 18, 9, não temas, mas fale e não te cales. Atos 18, verso 10, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nessa cidade, diz o Senhor ao pastor Léo, lá na Bahia. Glória a Deus pela sua vida e anjos ao seu favor. A igreja diga amém. Palavra profética para o pastor Léo lá na Bahia. Anjos em seu favor. Fale e não te cales, diz o Senhor. Ele tem muito povo nessa cidade. Quem pode falar amém? Ministração nova hoje, neste momento. Pegue na sua Bíblia aí que eu quero fazer uma oração, porque é uma ministração profética e apostólica, cuja mesma necessita da revelação do Espírito Santo, né? Para que ele confirme e testifique com vocês, e com você que me assiste, ou me ouve agora num CD, assim como confirmou comigo também. Paulo disse em Romanos 8, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pegue na sua Bíblia aí, feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo ressuscitado, para a tua glória eu oro agora pela tua igreja, por teus filhos que estão espalhados em toda a face da terra. Eu oro por eles, Senhor, para que a tua palavra lhes seja revelada, como a mim também foi revelada. Para a tua glória e em nome de Jesus Cristo eu declaro o perfeito entendimento da tua palavra, assim como a devida revelação e o perfeito entendimento e sabedoria espiritual. Que esta palavra divina lhe seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus, a saber, a graça e o apostolado. Quem pode falar amém? Palmas ao Rei dos Reis, Jesus Cristo ressuscitado. O tema de hoje inédito, anote aí no seu caderno. 2 sementes.
2 destinos. 2 sementes, vírgula, 2 destinos. 2 sementes diferentes, 2 destinos diferentes. Você vai ouvir algo que você nunca ouviu na sua vida. Paulo chama isso em 2 Coríntios 12 de excelências das revelações. É o que você vai ouvir agora nesse momento. Vocês aqui na igreja em Santo André, vocês creem que ouvirão excelências e revelações? Quem aqui crê que Deus vai falar com você? Você crê? Que Ele vai te revelar novidade de vida? Você crê? 2 sementes, 2 destinos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, para que eu comece a servir o verdadeiro alimento espiritual, a saber, a palavra de Deus, para os filhos de Deus. Diga comigo, 2 sementes, 2 destinos. Bom, 2 sementes, 2 palavras. Diferentes, né? 2 sementes diferentes, 2 palavras diferentes. Uma palavra para um, outra palavra para outro, que são 2 sementes. Existe 2 sementes na face da terra, que Deus colocou, Deus estabeleceu. Vamos ver aqui na Bíblia. Em Mateus 25, quem já achou Mateus 25? Jesus falou sobre as 2 sementes. Aliás, o subtítulo aqui do assunto, em Mateus 25, 31, a vida eterna e o castigo eterno. Aqui você já vê 2 destinos diferentes. Está claro ou não está claro? Logo no começo. A vida eterna e o castigo eterno. Interessante que 2 sementes, 2 destinos, os 2 destinos são eternos. Olha aqui, ó. Mateus 25, 31, subtítulo: a vida eterna e o castigo também eterno. Então vou falar de novo. 2 sementes, 2 destinos diferentes. 2 destinos, os 2 são eternos. Mateus 25, 33, vamos ver o que Jesus disse. Jesus, como profeta, não Jesus de Nazaré, o judeu que estava lá cumprindo a lei. Porque ele teve, como que eu posso falar? Não são 2 personagens. Ele esteve, pode até ser 2 personagens. Ele esteve como Jesus de Nazaré, cumprindo as leis, os mandamentos e ordenanças, e também esteve como Jesus, o profeta. Em João 4, a mulher samaritana disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Então ele esteve, se é que eu posso dizer, como esses 2 personagens. Jesus, o filho de José e Maria, ele esteve como Jesus de Nazaré, o judeu, debaixo da lei, e como Jesus, o profeta, que tinha e trazia as revelações de Deus. Está claro? Então vamos ver aqui Jesus, o profeta. Mateus 25, 33. Jesus, o profeta, diz, Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Coloca o dedo no verso 33, Mateus 25, 33. Ele quem? Deus. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Digam comigo, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. O que ele está dizendo aqui? Que ia haver uma separação. Está claro ou não está claro? E como em João 19, 30, diz que tudo já está consumado, então também já está separado. Está claro ou não está claro? Ou seja, ovelha é ovelha, e bode é bode. Uma vez ovelha, ovelha para sempre. Uma vez bode, bode para sempre. Bode não se transforma em ovelha, por nada, tá? Nem por oração. Vamos deixar isso bem claro, que eu já vi pastor falar heresias, tipo assim: antes você era um bode, mas agora você é uma ovelha. Isso é heresia. Que se antes era bode, agora é bode, e sempre será bode. Está claro ou não está claro? Mas se você é ovelha hoje, é porque antes você já era ovelha, e sempre será ovelha. Mas apóstolo, eu era macumbeiro, eu era prostituta, eu era ladrão, eu era assassino. Mas se você é ovelha hoje,
É porque você já era ovelha antes. Mesmo com todas essas obras da carne. A maior diferença do bode para a ovelha, que o bode nunca se converte. O bode nunca se converte. Você pode falar, um apóstolo, eu era feiticeiro, eu era da magia negra, eu era assaltante, eu era bandido, eu andava em prostituição. O bode também anda, mas você se converteu. Diga para o irmão, o bode nunca se converte. Diga isso para ele. Diga, só a ovelha se converte. Amém, abençoados? Há muitos anos atrás eu preguei aqui os 2 tipos de ímpios. Ezequiel fala sobre 2 tipos de ímpios. O ímpio, bode, que nunca se converte, e o ímpio, que anda em impiedade, mas é ovelha. Esse, quando ouve a palavra, ele se converte. Então há 2 tipos de ímpios. O ímpio que é bode, e vai morrer bode, e o ímpio que é ovelha, está andando como ímpio, mas é ovelha. Quando ouve o evangelho, se converte. Amém? Mateus 25, 33, Jesus deixou bem claro. Ele porá as ovelhas à sua direita. Diga, as ovelhas à direita. E os bodes à esquerda. Diga, os bodes à esquerda. Está claro ou não está claro? Então aqui no verso 33 nós já vemos claramente que existem 2 sementes. Diga, ovelhas e bodes. Está claro ou não está claro? Provavelmente você, batista, presbiteriano, quadrangular, universal, abre um parênteses, você evangélico, fecha parênteses. Provavelmente você nunca ouviu uma mensagem como essa, que na terra existe 2 sementes. Talvez você já ouviu aí dos hereges que bode se converte. Bode não se converte, assim como tartaruga nasce tartaruga e morre tartaruga. Não tem como nascer tartaruga, crescer gato e morrer cachorro. Não tem como. Se nasceu tartaruga, vai ser tartaruga para sempre. Se tartaruga é certo, então vai ser tartaruga para sempre. Tartaruga é errado, vai ser tartaruga para sempre. É ovelha para sempre. É bode para sempre. Está claro ou não está claro? A última vez, diga, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Eu faço questão de deixar bem frisado, bem enfatizado, bem claro o verso 33, para que você primeiro entenda que há 2 sementes. Você entendendo que há 2 sementes, você vai perceber que há 2 palavras, porque tem 2 sementes. Eu chamo de 2 sementes, 2 tipos de criação de Deus: ovelhas e bodes, feitos por Deus. Foi Deus que fez a ovelha, e não foi o diabo que fez o bode. Deus fez a ovelha e Deus fez o bode. Deus fez a ovelha para a salvação e Deus fez o bode para a perdição. Está claro ou não está claro? Você vai ver isso ao longo dos textos que eu vou ler aqui. Bom, pule para o versículo 34, Mateus 25, 34. Jesus continuou dizendo, Mateus 25, 34. Então dirá, veja que o rei está em maiúsculo, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E eu te pergunto, quem são os que estão à direita? As ovelhas. Está claro? Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Por isso que eu falei aqui, 2 sementes, 2 palavras. 2 sementes diferentes, logo 2 palavras diferentes. Palavra para ovelhas. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é mentira, é heresia, se um dia você ouviu que você, filho de Deus, ovelha de Jesus, se você ouviu um dia que você iria para o inferno, você ouviu mentira. Você ouviu uma heresia, ou seja, uma distorção da Bíblia, da palavra. Por que é mentira? Por que é heresia? Porque Jesus disse em Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Os que estão à direita são as ovelhas. Palavra de Deus para as ovelhas. Vinde, benditos, benditos. Bendito quer dizer abençoado. Quem aqui é abençoado? Levante a mão. Então você é bendito por Deus, amém? Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino.
Diga bem forte, eu nunca iria para o inferno. Diga, eu recebi por herança o reino de Deus. Por que que você recebeu por herança o reino de Deus? A dica, herança. Por que que você recebeu por herança o reino de Deus? Porque vocês são filhos de Deus. E todos os filhos são o quê? Herdeiros. Isso é Romanos 8,17. Estou te falando que uma palavra junta com a outra. Estou te mostrando que uma palavra... Na Bíblia, uma palavra junta com a outra. Está claro ou não está claro? Na Bíblia, uma palavra aqui junta com a outra. Por isso que eu disse aquele dia, a Bíblia é como que um quebra-cabeça. O apóstolo sabe montar o quebra-cabeça. Encaixando os textos, vai aparecer uma imagem. Cristo, que é o próprio Deus. Amém? Bom, então vocês aqui na igreja e vocês que me assistem no mundo pela internet, a palavra de Deus para vocês não é, em hipótese alguma, cuidado com o inferno. Essa palavra não é para vocês. Ora, se você não tiver assim, você vai para o inferno. Essa palavra não é para vocês. Quem está entendendo? Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Verso 33, ele colocará as ovelhas à sua direita. E para as ovelhas, Deus disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Quem recebe essa palavra? Palavra para ovelha, palavra para filho de Deus, para filho da salvação. Bom, vamos virar a moeda. O tema da mensagem, 2 sementes, 2 destinos. Logo, também 2 sementes, 2 palavras diferentes. Porque se Deus criou a ovelha, e Ele está dando, em Mateus 25:34, uma palavra para a ovelha, forçosamente, logo que Ele criou o bode, também haverá uma palavra para o bode. Ainda que eu não saiba onde, eu penso que se eu continuar lendo Mateus 25, eu vou achar uma palavra para o bode. Porque Ele criou 2, a ovelha e o bode. Se Ele está dando uma palavra para a ovelha, forçosamente haverá uma palavra para o bode. Está me entendendo? Veja o verso 41. Mateus 25:41. Então dirá também. Olha lá, está claro ou não está claro? 2 sementes, 2 palavras. 34. Então dirá as ovelhas. 41. Então dirá também. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Ou seja, se ele disse para as ovelhas, vinde benditos de meu Pai, logo, o que ele dirá para os bodes que estão à esquerda? Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos. Para aí. Eu quero que você coloque, para ficar bem claro, coloque um dedo em Mateus 25:41. Coloque outro dedo em Mateus 25:34. Vamos comparar as 2 palavras. Mateus 25:34. Aos que estão à direita, Deus diz, vinde benditos de meu Pai. Mateus 25:41. Aos que estão à esquerda, Deus diz, apartai-vos de mim, malditos. Quem entendeu? 2 palavras diferentes. Está claro? Por que 2 palavras diferentes? Porque ele fez ovelha e fez bode. Onde está a ovelha? À direita. Verso 33. E os bodes? À esquerda. O que Deus disse para as ovelhas? Verso 34. Vinde benditos de meu Pai. O que Deus disse para os bodes? 41. Apartai-vos de mim, malditos. O que Deus disse para a ovelha? 34. Olha, possuí por herança o reino que está preparado. O que Deus disse para os bodes? Apartai-vos de mim, malditos. 41. Para o fogo eterno. Daí o tema da mensagem. Diga, 2 sementes, 2 destinos. 2 destinos quer dizer, qual será o fim da ovelha?
criada por Deus. Qual será o fim do bode? Criado por Deus. Qual será o fim do filho da salvação? Criado por Deus. Qual será o fim do filho da perdição? Também criado por Deus. Qual será o fim? A Bíblia vai ter que mostrar. Se está falando que Deus criou ovelha e bode, se está dizendo que ele colocou um para a direita e outro para a esquerda, a Bíblia vai ter que explicar. De Gênesis a Apocalipse, ela tem que falar sobre isso. E eu, como apóstolo, achei, para te trazer o apostolado, a revelação perfeita. Quem está acompanhando o entendimento? Vamos resumir? Diga comigo, 2 sementes, ovelha e bode. Diga, 2 palavras, para a ovelha, vinde benditos de meu Pai. Para o bode, apartai-vos de mim, malditos. Palavra para a ovelha, possuir por herança o reino. Palavra para o bode, olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Alô? Sem muita conversa, eu já vou matar a cobra numa pancada só. Se estiver escrito, eu creio. Eu não creio em teses teológicas. Eu creio na Bíblia. O que são teses teológicas? Existem aí alguns pregadores, até em graça, mudando ou dando uma suposta interpretação da Bíblia. Mas a Bíblia não precisa de interpretação. Porque pelo que eu estou lendo aqui, em Mateus 25, 34, as ovelhas têm por herança o reino. Pelo que eu estou lendo aqui em Mateus 25, 41, os bodes foram preparados para o fogo eterno. Eu não posso mudar a Bíblia. E então, alguns pregadores, entre parênteses, e até em graça, estão mudando a Bíblia. Com teologia. Ah, o inferno não existe. Então também não existe vida eterna. Porque Deus, quando criou a ovelha, Ele teve um propósito. E Deus, quando criou o bode, Ele teve um propósito. Só quem está entendendo. Tem alguns pregadores que ficam satirizando. Ah, você não crê em inferno, né? Você não é daqueles que pensa que existe um lago de fogo eterno. Não, eu não sou daqueles que pensam, não. Eu sou daqueles que crê no que Jesus falou. Em Mateus 25, 41. E na simplicidade da fé, eu vejo lógica. Por quê? Ora, porque Deus criou a ovelha para a salvação, para um destino, uma vida eterna. Deus criou o bode também para um destino. Qual que é o destino do bode? Segundo Jesus, e não foi só Jesus que disse isso, eu vou chegar em Paulo, porque eu estou em graça e debaixo do apostolado. Está claro ou não está claro? Eu vou chegar em Paulo, para que ninguém diga, está usando Jesus de Nazaré. Tá bom, e quando eu ler Paulo, você vai falar o quê? E eu não estou usando Jesus de Nazaré. Eu disse aqui alguns minutos atrás, que eu estou usando Jesus, o profeta, que trazia a revelação da palavra de Deus. Coisa que ninguém tinha falado ainda. Quem é que tinha falado de fogo eterno na Bíblia? De Gênesis até Mateus. Quem tinha falado? Ninguém. Ninguém falou sobre isso. Ezequiel falou, ele separará os bodes das ovelhas. Ezequiel 34. Mas não falou o que ia acontecer com a ovelha e nem falou o que ia acontecer com o bode. Então Jesus veio e disse, olha, se vocês não sabem, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 33. Se vocês não sabem, ele dirá para a ovelha, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Mas ele também dirá aos que estão à sua esquerda, os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, se você já ouviu heresia, cuidado, você vai para o inferno se você andar assim, hein? Não, você não vai para o inferno. Vocês nunca irão para o inferno. Ou vou usar o termo bíblico, a linguagem de Jesus, fogo eterno.
Se não existe, pastor, fogo eterno para os bodes, também não existe vida eterna para as ovelhas. E deixa de ser fariseu e crer na Bíblia como ela é. Não fica mudando a Bíblia. Nós cremos na vida eterna, nós sim. E os bodes não. Como não, irmão? Como não? Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Deus, sendo soberano, Ele fez isso para aquilo e isso para aquilo outro. Quem está entendendo? Nós não iremos para o inferno nunca, mas alguém vai. Bom, se você não quer que eu fale o inferno, se você está escandalizando com a palavra inferno, então eu vou usar a palavra de Jesus em Mateus 25:41. Nós não iremos nunca, nem que você quiser, para o fogo eterno. Nós não iremos nunca. Por quê? Diga comigo, apóstolo. Porque nós, as ovelhas da face da terra, nunca iremos para o fogo eterno. Por quê? Mateus 25:31. Apartai-vos de mim, maldito, vós, para o fogo eterno, preparado para as ovelhas e para os anjos, amém? Mateus 25:41 não é para a ovelha o fogo eterno? Mateus 25:41, Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo temporário, amém? Fogo temporário. Você pode mudar a Bíblia? Deixa eu dar mais uma palavrinha aqui aos teólogos que ficam mudando a Bíblia. Mas no hebraico, mas eu fui consultar o aramaico, é mesmo? O analfabeto, ele não sabe o que é aramaico, nem hebraico, nem grego. Como é que você vai fazer com o analfabeto, pastor? Aquele que não sabe nem ler. Ô pastor, como que você vai fazer com o analfabeto, com o indouto, o inculto, aquele que não sabe ler, aquele que não sabe escrever? Como que você vai fazer com ele? Você tem que explicar teologia para ele. E se a Bíblia não diz o que ela quer dizer, por que está escrito assim então? Então já vou ficar com o pé atrás com a Bíblia. Por quê? Se a Bíblia não diz o que ela quer dizer, será que ela diz que eu sou ovelha e eu não sou? Quem entendeu? Se a Bíblia não diz o que ela quer dizer, e precisa de palavras teológicas, de estudos eloquentes em teologia, do aramaico, do grego, do hebraico, então tem que tomar cuidado, porque de repente nem salvo pela graça eu sou, e diz que eu sou. De repente nem ovelha eu sou, e diz que eu sou ovelha. Para você aplaudir. Por isso que em 2 Coríntios 11, Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, Paulo disse, eu temo que de algum modo os vossos pensamentos sejam corrompidos e vocês se apartem da simplicidade da fé. 2 Coríntios 11. Não se aparte da simplicidade da fé. Está escrito que você é salvo, acabou. Não fica discutindo com ninguém. Não, eu não creio que você é salvo. Eu não acredito. Isso é um problema seu, se você crê ou não. Está escrito que eu sou salvo, eu sou salvo. Simplicidade da fé. Isso não se discute. Alô? Diga, fé não se discute. O que Jesus disse em Marcos 9:23? Tudo é possível ao que crê. Isso não se discute. Por isso que tem pessoas colocando um copo com água em cima da televisão e é curado. Porque essas coisas não se discutem. Eu concordo com isso? Claro que não. Por quê? Porque o pastor, ao invés de fazer a ovelha crer num copo com água em cima da televisão, ele teria que fazer a ovelha crer em Jesus. Não em copo com água. Por quê? Porque João 14,6, Jesus disse, eu sou o copo com água, eu sou o suquinho de Israel, eu sou o óleo de Israel. Foi isso que ele falou? João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não beber um copo com água em cima do rádio ou da televisão. Amém? Não foi isso que ele falou? Então eu sou contra esses pontos de contato. Toca nesse lenço que você crê em Jesus que você
Oh, se você beber desta água, oh, se você crê em Jesus, troca a água por Jesus, troca o paninho por Jesus, troca a caneta por Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esquece a água, esquece o paninho, esquece a caneta, vai crer em Jesus, como diz a Bíblia. É Ele que nos leva a Deus. Eu vou deixar claro, tá? Eu não creio em teologia, eu creio na Bíblia. Porque teologia tem a mão do homem. E a Bíblia não. Ainda que foi escrita pelos homens. A Bíblia, você vai crer nela e o Espírito Santo vai testificar. E não vai dar tempo do homem colocar a mão. Amém? Por isso que eu sempre pergunto, se estiver escrito, eu creio. Diga bem forte. E o que está escrito? A respeito dos bodes. Para mudar de assunto, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: aparta. Quem é que vai estar à esquerda? Os bodes. Quem? Nós somos bodes? Então diga, essa palavra não é para nós. Diga, é apenas para sabermos o que vai acontecer com os bodes. Diga bem forte, mas essa palavra não é para nós. Está claro ou não está claro? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Diga, os bodes são malditos. Mateus 25, 41. Diga, as ovelhas são benditos. Mateus 25, 34. Está claro ou não está claro? O que vai acontecer com os bodes? Para terminar, Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Circule na sua Bíblia, fogo eterno. Nós vamos para esse lugar? Não ouvi, vamos? Alguma ovelha vai para esse lugar? Não. Está claro ou não está claro? Diga, essa palavra não é para as ovelhas. Dá um sinal se está claro para você. Mas não é porque não é para as ovelhas que essa palavra não é verdadeira. Está claro? Não é porque essa palavra não é para nós que essa palavra não existe. Como que eu vou invalidar essa palavra? Não, inferno não existe. Fogo eterno é só uma simbologia, é só uma ficção. Para de ser. Ficção é brincadeira, né, irmão? Está assistindo muito Batman, né? Pica-pau. Diga, 2 sementes, 2 destinos. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Não ouvi. O fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e quem? E os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para as ovelhas? Nenhuma ovelha? Umazinha só uma? Não. Segundo a Bíblia, segundo Jesus, o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só dá um sinal se está claro. Somos nós? Não pode dormir em paz que não tem nada a ver com as ovelhas, amém? Deixa o Mateus 25 aberto. Vamos lá em Apocalipse 12, rapidinho, que eu já vou entrar em Paulo. Apocalipse 12. Por que eu vou em Apocalipse? É você saber uma palavra que tem aqui, ó. Quem já achou Apocalipse 12? O último livro da Bíblia. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado, algumas Bíblias dizem lançado. A versão que eu uso hoje está dizendo, ele foi precipitado, jogado, lançado. Apocalipse 12, 9. Ele foi lançado aonde? Aonde? Em Marte. Em Marte. Em Plutão. Vênus. Netuno. Ele foi lançado aonde? Na Terra. Agora aqui eu não vou explicar porque eu não tenho tempo. Eu vou só dar uma pincelada. Aqui tem um mistério. Porque quando diz que ele foi lançado na Terra, só não diz que ele também foi revestido
em carne. Senão vou ter que ler Gênesis 2:7. Pegou? Aí eu vou desviar do meu foco hoje. Pegou? Dei uma grande dica, né? Quem era Jesus? Deus revestido em carne. Quem era o diabo? Adão revestido em carne. Porque o sistema religioso ensinou o quê? O diabo foi lançado na terra. Então as pessoas pensam, por causa de Jó 1, as pessoas pensam que ele está... pensam que ele está aí, flutuando. Quando Hebreus 2,14 diz que ele já foi aniquilado. Mas aqui está dizendo a respeito de quando ele foi lançado na terra, lá atrás. Quem está entendendo? Alô, não está dizendo da situação atual agora. Está claro ou não está claro? Está dizendo quando ele foi lançado, quando ele foi expulso do céu. Está claro ou não está claro? Apocalipse 12:7. Olha lá. Apocalipse 12:7 diz assim: ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Leia o verso 4. Apocalipse 12:4. A sua cauda levou junto consigo a terça parte das estrelas do céu. Aqui está dizendo sobre a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. Lúcifer no céu, diabo na terra. Está claro ou não está claro? Lúcifer era um anjo. Lúcifer, anjo de luz. Lúcifer, anjo de luz. Diabo, acusador, tentador, enganador. Lá no céu ele não era enganador. Lá no céu ele não era tentador. Lá no céu ele era Lúcifer. Na terra, enganador, acusador, tentador, diabo. Na terra, diabo. No céu, Lúcifer. Quem entendeu? Ele foi lançado aonde? Na terra, juntamente com a terça parte dos seus anjos. Diga, quem são esses anjos? Esses anjos estão aqui em Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Só se ficou claro, pelo amor de Deus. Só se ficou claro. Eu vou mudar de assunto. Dá um sinal se ficou claro. Diga comigo, 2 sementes, 2 destinos. Diga, 2 sementes diferentes, 2 destinos diferentes. Está claro ou não está claro? Ovelha à direita, bode à esquerda. Palavra para a ovelha, vinde benditos de meu Pai. Palavra para o bode, apartai-vos de mim, maldito. Está claro ou não está claro? Palavra para a ovelha, possuí por herança o reino que vos está preparado. Para a ovelha. Palavra para o bode, olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Somos nós? Não, claro que não, porque nós somos ovelhas. Quem pode dizer Abba Pai? Bom, vamos mudar de assunto? Vamos entrar em Paulo, o apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 9, pode fechar o Mateus, pode fechar... Não, pera um pouquinho, não fecha o Mateus não. Eu vou ler mais um versículo aqui. Ó. Mateus 25:46, para fechar com chave de ouro Mateus. O último versículo do capítulo 25. Mateus 25:46, para fechar. Diga comigo, Mateus 25:46. Olha o que... Alô, quem crê em Jesus, levante a mão quem crê em Jesus. Você crê em Jesus? E quem crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Porque eu vou ler na Bíblia o que Jesus disse. Amém? Vamos lá. Mateus 25:46. Jesus disse: e irão estes, diga, os bodes, para o castigo só de uma semana. Amém? Castigo temporário. Fala para o seu irmão, não mude a Bíblia, hein? Está claro ou não está claro? Diga comigo, para onde os bodes irão? Mateus 25:46. Irão esses para o castigo eterno, mas aí a ovelha é chamada de justo. Mas o justo para a vida eterna. Então diga comigo assim, ó, diga assim: ovelha à direita, bode à esquerda.
Os bodes irão para o castigo eterno. As ovelhas para a vida eterna. Diga, 2 sementes. 2 destinos diferentes. Só se está claro para você. Só se está claro. Nós não temos nada a ver com o inferno. Temos nada a ver com isso. Amém? Não é porque eu não sou japonês que o Japão não existe. Pegou o que eu quis dizer? Tem pessoas fazendo piadinha da Bíblia aí, hein? Fazendo piadinha de alguns textos. Não é porque eu não sou japonês, e eu não sou mesmo. Não é porque eu não sou japonês que o Japão não existe. Claro que o Japão existe. Eu não sou japonês e nem moro no Japão. E nem vou para lá. Mas que o Japão existe, existe. E se eu fosse proibido de ir para o Japão, então eu ia falar, o Japão existe, mas não para mim. Tá claro? Quem entendeu? Romanos 9, agora sim Romanos 9. Rapidinho, eu tenho mais 2 textos. Romanos capítulo 9. Qual o tema de hoje, hein? 2 sementes. 2 destinos. Tá claro? 2 sementes, ovelhas e bodes. 2 destinos, vida eterna e castigo eterno. Tá claro ou não tá claro isso aí? Você pode mudar a Bíblia? Não. Tem que dar graças a Deus, porque o Espírito Santo, através do apostolado, está te ensinando, te explicando o fim de cada um. Tá claro? Diga, estou aprendendo. O fim da ovelha e o fim do bode. Diga, a ovelha, vida eterna. O bode, castigo eterno. E você não tem nada a ver com o castigo eterno dos bodes, hein? Ai, coitadinho dos bodes. Ai, coitado. Não, você não tem nada a ver com isso, abençoado. Diga, propósitos de Deus. Assim como você não pode impedir a ovelha de ter a vida eterna, você não pode impedir o castigo eterno dos bodes. Não há oração que muda isso. Senhor, eu estou orando para aquela ovelha não ter a vida eterna. Ela não pode ter. Deus fala, você está de brincadeira. Eu a predestinei para a vida eterna. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Isso não tem como mudar. Alô? Não tem como mudar. Também não tem como mudar o castigo eterno dos bodes. Coitadinho deles, meu. Coitadinho como? Você não tem nada a ver com isso. É propósito de Deus, plano de Deus. Está claro ou não está claro? E se você quer saber por que Deus está fazendo isso, se você quer saber por que Deus destinou assim, é porque Lúcifer se rebelou. E então Deus o expulsou, juntamente com a 1/3 dos anjos. E agora Paulo entra aqui na pregação para te explicar por que Deus deu esse fim para os bodes e o fim para as ovelhas. Agora Paulo vai te explicar. Agora entra o apostolado. Romanos 9. Quem pode falar, papai? Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Ou não tem Deus, Deus é chamado de oleiro. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então te pergunto, Deus tem ou não tem poder? Tanto tem que já fez. Ele já fez. Porque tudo já está consumado. Bode é bode, ovelha é ovelha. Bode nasce bode, ovelha nasce ovelha. Mas após estar nascendo ovelha ainda, claro. E o seu netinho que nasceu é o quê? Seu filho, seu sobrinho. Mas após estar nascendo bode ainda, claro que nasce bode. Um para honra, outro para desonra. Mas já vem determinado por Deus. Porque tudo agora já está consumado. Agora, alô, ninguém entra, ninguém sai. Ah, você é salvo. Não, eu não quero mais. Não, agora você é salvo. A porta fechou, agora não sai mais. Eu quero entrar. Não, você é bode. A porta está fechada, ninguém entra. Bode é bode, ovelha é ovelha. Ovelha está salvo, bode está perdido. Tudo já está consumado. Ninguém entra, ninguém sai.
Você recebe que ninguém entra, ninguém sai? Ninguém entra, ninguém sai. Não existe bode se convertendo em ovelha. Pastor, mas ele era um assassino, um bandido, ele era um traficante, ele matou 5, ele cortou o pescoço, ele jogava bola com a cabeça. Abençoado, o que ele fez na carne, isso é um problema dele com a justiça da terra. Nem com Deus não é, porque Deus não conhece segundo a carne. Aí já entra Romanos 13, a justiça que Deus pôs na terra, a autoridade. Isso aí é ele com a justiça da terra. Para com Deus, sendo ovelha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Quem pode me suportar? Minha loucura da graça. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa? Paulo chamou a mulher de massa. Alô, o homem nasce de quem? Da mulher. E da mulher nasce ovelha, e da mulher nasce o quê? Bode. Por isso que Paulo disse da mesma massa. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó. Isso aqui é palavra profética. Se entende por revelação. Mesma massa, diga mesma massa. Diga mesma mulher. Está claro ou não está claro? Diga assim, pastor, me prova isso. De Eva nasceu Abel para a salvação, e de Eva nasceu Caim para a perdição. Está provado ou não está provado? Quer mais uma prova? Mais uma prova. Bom, eu já te mostrei Eva, Abel e Caim. Mais uma prova, Rebeca. De Rebeca nasceu Jacó para a salvação, e de Rebeca nasceu Esaú para a perdição. Diga a mesma massa. O oleiro tem poder sobre a massa. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Diga comigo, Jesus chamou de ovelha. Paulo chamou de vaso para a honra. Diga, Jesus disse bode. Paulo disse vaso para a desonra. É a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Vamos lá. Romanos 9, 22. E que direis, hein? O que você vai me dizer agora, hein? Romanos 9, 22. E que direis se Deus querendo mostrar a sua ira? Apóstolo, eu nem sabia que Deus estava irado. Estava. Com o quê? Ou com quem? Com o quê? Com a rebelião. De quem? De Lúcifer. Está claro ou não está claro? Deus ficou irado. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Diga, os bodes, Paulo chamou de vasos da ira, preparados para a perdição. Uma perguntinha, né? Se o bode é um vaso da ira de Deus, se o bode é um vaso de desonra, preparado por Deus para a perdição, ele pode se salvar? Não, porque Jó 42, 2 diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Diga, foi plano de Deus criar a ovelha para a salvação. Foi plano de Deus criar o bode, o vaso da ira, para a perdição. Está claro ou não está claro? Respeitemos a soberania de Deus. Romanos 9, 23. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Ou seja, no 22, Paulo diz que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Isso foi um plano. Verso 23. Por que Deus fez isso? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Diga, Jesus disse ovelhas. Paulo disse vasos de misericórdia. É a mesma
coisa. Está claro ou não está claro? 2 sementes, 2 destinos. Está claro ou não está claro? Apóstolo, mas Paulo disse preparados para a perdição. Paulo disse preparados para a perdição. E Jesus falou o quê? Preparados para o fogo eterno. Logo, a perdição dos vasos de ira não é outra coisa senão o fogo eterno. O castigo eterno. Está claro ou não está claro? Então aplaude a Deus se Deus está te revelando essa palavra. Está bem separadas as coisas. Estou terminando. Romanos 9, 23. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Foi daqui que eu fiz a música, ó. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Foi daqui que eu tirei a música. Amém, abençoado? 1997, fevereiro de 97, minha segunda música em graça que eu fiz, foi tirada aqui de Romanos 9, quando Deus me revelou as 2 sementes. Olha, ovelha e bode, um para salvação, o outro para perdição. Um possui o reino, o outro foi preparado para o fogo eterno. Dá um sinal que estão claros. Para terminar, Romanos 9, 24, os quais somos nós a quem chamou, não só dentre os judeus. Nós somos judeus? E agora, apóstolo, eu não sou judeu. Mas Paulo disse, Deus chamou não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. O que nós somos? Gentios. Então existem gentios que são vasos de misericórdia. Existem gentios que são ovelhas. Somos nós. Não é só judeu que é ovelha, gentil também. O último texto da noite, 2 Tessalonicenses, para deixar claro que Paulo concordou e cria em Mateus 25. Pastores, entendam, creiam e recebam. Paulo, em graça, cria, ele acreditava no que Jesus disse em Mateus 25. Eu vou te mostrar aqui, ó. Como se não bastasse Romanos 9, eu vou te mostrar 2 Tessalonicenses capítulo 1, para terminar a ministração de hoje. Estará encerrada a reunião. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Para provar que a graça crê, fala, ensina sobre castigo eterno, sobre fogo eterno, com outras nomenclaturas, com outros nomes. Isso não muda nada. Um pode chamar jovem, o outro pode chamar moço, e o outro mancebo. É a mesma coisa. É como falar automóvel, carro, veículo, é a mesma coisa. 2 Tessalonicenses capítulo 1, quem já achou? Versículo 3. Para terminar. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Paulo disse, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então Paulo está falando a respeito das ovelhas. Está claro ou não está claro? Verso 4, 2 Tessalonicenses 1, 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Tudo isto é a prova clara do justo juízo de Deus. Sublinha na sua Bíblia, justo juízo de Deus. Estou terminando em 2 minutos. Verso 5. Tudo isto é a prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Alô, quem que não conhece a Deus? Os bodes, ou os vasos de ira, ou o vaso de desonra, ou os filhos da perdição, tudo a mesma coisa. 2 Tessalonicenses 1, verso 8.
Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Circule na sua Bíblia, diga, eles. Eles quem? Mateus 25, os bodes. Eles quem? Romanos 9, vasos de ira, vasos de desonra. 2 Tessalonicenses 1,9. Eles, por castigo, padecerão temporária perdição. Não, Paulo aqui está dizendo qual que é o fim dos bodes. A mesma palavra que Jesus disse em Mateus 25. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Olha lá, Paulo crendo em Mateus 25. Pastor, Paulo está crendo no que Jesus disse em Mateus 25. Fogo eterno. Mateus 25, 46. E irão esses para o castigo eterno. Mateus 25, 46. Os bodes irão para o castigo eterno. Não existe? Olha Paulo falando aqui. Como que não existe? Vai mudar a Bíblia. Se estiver escrito. Existe sim. Diga bem forte. Mas não para nós, que somos ovelhas. 2 Tessalonicenses 1,9. Eles por castigo padecerão, sublinha na sua Bíblia, eterna perdição. Está claro ou não está claro? Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu penso que eu não preciso falar mais nada, porque a Bíblia nessa noite, através do Espírito Santo, do meu apostolado, falou por si mesma. 2 sementes, 2 destinos diferentes. 2 sementes, 2 palavras, 2 destinos diferentes. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Palavra para ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Palavra de Deus para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavra de Deus para os dois agora, para ovelha e para bode. Mateus 25, 46. Os bodes irão para o castigo eterno, mas as ovelhas para a vida eterna. Se você entendeu o que Deus disse para você através de mim, aplauda-o de todo o seu coração. Graça e paz. Esta é a graça, este é o apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.